Quem diria que um crustáceo minúsculo, pequenininho mesmo, poderia ser a chave para a segurança das tecnologias mais avançadas do mundo? Pois é, hoje a gente vai descobrir como a Artemia está revolucionando os testes de segurança na área da nanotecnologia. E para guiar a gente nessa jornada, esse aqui é o Arte. É ele que vai nos mostrar bem na prática como organismos como eles são, olha, essenciais para garantir que a inovação tecnológica avance, mas sempre com segurança. A nanotecnologia está criando materiais assim incríveis, mas isso levanta uma pergunta fundamental, né? Como a gente pode ter certeza de que eles são seguros? Essa é a grande responsabilidade por trás de toda e qualquer inovação. É sobre proteger a nossa saúde e também o planeta. Então, vamos explorar esse universo em 5 etapas. Primeiro, entender por que precisamos de novos testes. Depois, a gente vê a preparação e a execução do experimento. Aí, analisamos como garantir resultados confiáveis e, por fim, descobrimos o impacto de tudo isso no nosso mundo. Ok, então por que buscar alternativas aos testes que já existem? A resposta está num trio bem poderoso: eficiência, custo e, claro, a busca por métodos mais alinhados com o bem-estar animal. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, os testes tradicionais, com mamíferos, que são caros, demorados, bem complicados. Do outro, a Artemia, que aparece como uma alternativa rápida, super acessível e que reduz, assim, drasticamente o uso de animais vertebrados na ciência. Mas por que a Artemia salina é a estrela aqui? As vantagens são muitas, gente. Seus ovos, que a gente chama de cistos, podem ficar guardados por anos e serem ativados quando a gente precisa. Além dela ser super sensível a toxinas, é um modelo já validado por órgãos internacionais como a ISO. Isso a torna, assim, perfeita para nanotoxicologia. Certo. Agora vamos para o laboratório. O primeiro passo de todos é preparar o nosso modelo biológico para o teste. Olha só o ciclo de vida completo. Para o nosso teste, o foco está aqui, ó, nos náuplios recém-eclodidos, as larvas da artémia. É exatamente nessa fase que eles são mais sensíveis, o que os torna ideais para detectar qualquer toxicidade. O processo de eclosão é bem direto, na verdade. Os cistos são colocados em água salgada e, com as condições certinhas de luz e temperatura, em 1 ou 2 dias, milhares de pequenos náuplios já estão lá nadando, prontinhos para o teste. O segredo aqui é a padronização. Pensa só, para que um teste feito no Brasil possa ser comparado com o feito, sei lá, no Japão, cada detalhe, da salinidade da água até a luz, tem que ser igualzinho. Isso é o que garante a reprodutibilidade, que é um pilar fundamental da ciência. Bom, chegamos no coração do experimento. É o momento em que os náuplios são de fato expostos aos nanomateriais. Mas, antes de tudo, as nanopartículas precisam ser preparadas. Elas são dispersas numa solução, normalmente com a ajuda de ultrassom, para evitar que elas se juntem, que se agrupem. E a partir daí são criadas várias diluições para testar diferentes concentrações. O procedimento é bem metódico, sabe? Os náuplios são expostos a diferentes doses do nanomaterial. E para garantir a validade do teste, são usados 2 controles. Um negativo, que é só com água para a gente checar a saúde geral deles, e um positivo, com uma toxina já conhecida, para confirmar que o sistema está funcionando. No final, é só contar os sobreviventes para a gente ter a resposta. O resultado principal que a gente procura é o chamado CL50. É um padrão global em toxicologia que basicamente responde a uma pergunta bem simples: qual é a concentração exata de uma substância que mata 50% da população testada? Esse número dá uma medida clara e universal de toxicidade. Este gráfico aqui ilustra um princípio que é fundamental na toxicologia. A dose faz o veneno. É simples. Quanto maior a concentração do nanomaterial, maior a mortalidade. Essa relação direta é a prova de que o nosso ensaio está funcionando direitinho. Mas não adianta nada fazer um teste se a gente não puder confiar nos resultados, certo? É por isso que a padronização e o controle de qualidade são literalmente a alma desse processo. Essa citação reforça um ponto que é vital. Usar uma substância de referência, que é o controle positivo, valida o experimento todo. Isso mostra que os organismos estão respondendo como o esperado a um agente tóxico conhecido, o que dá confiança aos resultados obtidos com a nova substância. Mas a história não acaba só na mortalidade, não. Se a gente olhar mais de perto, dá para ver efeitos mais sutis. Mudanças no jeito de nadar, alterações na forma do corpo ou até mesmo o acúmulo das nanopartículas. Cada um desses detalhes é uma pista valiosa sobre como a substância age.
E, claro, tudo, absolutamente tudo precisa ser registrado, cada detalhe de cada réplica. A capacidade de um outro laboratório, em qualquer lugar do mundo, reproduzir o teste e conseguir resultados parecidos é o que transforma um simples experimento em dados científicos robustos aceitos para fins regulatórios. E agora, a pergunta final. Como é que esse teste de laboratório afeta o nosso dia a dia? Qual é o impacto disso tudo no mundo real? O impacto está em todo lugar. Está no protetor solar que a gente usa, nos medicamentos de ponta, nos cosméticos, nos nanoagroquímicos. Testes como este são a primeira barreira de segurança, garantindo que cada inovação que chega até nós seja, acima de qualquer coisa, responsável. E é exatamente essa a missão de empresas como a Nexus Biotox: usar ciência de ponta e modelos alternativos para construir um futuro onde a inovação e a segurança andem sempre juntas, de mãos dadas, protegendo as pessoas e o planeta. E assim, a gente termina com um desafio para pensar. A tecnologia avança numa velocidade exponencial. A grande questão é: será que as nossas ferramentas de segurança vão conseguir acompanhar esse ritmo? A pequena Artêmia nos mostra que, com a abordagem certa, a resposta pode muito bem ser que sim.